Olá, meu nome é Kênia Amaral Duarte, eu sou advogada, especialista em bioética pela Universidade de Brasília, e eu vim apresentar um trabalho para tratar sobre os direitos, o direito dos pacientes e esse novo ramo jurídico surgido, o direito dos pacientes. Bem, o direito dos pacientes ele é um ramo relativamente novo se comparado aos ramos tradicionais do direito, não é? E as fontes dele também são relativamente novas, decorrentes de várias transformações sociais acontecidas na segunda metade do século XX. Então, eu trouxe aqui vários exemplos de como essas transformações foram acontecendo. Bem, o direito dos pacientes é um ramo intrinsecamente ligado ao ramo dos direitos humanos, porque a partir da construção desses direitos humanos, a gente pode discutir sobre autonomia e a autonomia no campo da saúde, a autonomia do paciente em relação aos seus tratamentos, aos seus cuidados de saúde. Então, dos direitos humanos, no campo dos direitos humanos, após a Segunda Guerra Mundial, tivemos vários documentos para garantir não só autonomia, como outros direitos humanos, mas decorrentes desses direitos humanos, a autonomia foi sendo fortalecida, principalmente porque houveram experimentos médicos nos campos de concentração e na época da Segunda Guerra, desconsiderando totalmente os direitos dos seres humanos. A partir da década de 40 início dos anos 50, vários documentos de direitos humanos trouxeram, garantiram esses direitos humanos para todas as pessoas. Mas o direito do paciente especificamente, ele foi fortalecido principalmente nas décadas de 60 e 70, começou a surgir com o fortalecimento dos movimentos de direitos civis, dos movimentos feministas, dos movimentos pró-reforma psiquiátrica. E eu vou trazer um exemplo disso, por exemplo, os movimentos civis na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, tivemos a luta pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos, contra os movimentos segregacionistas no campo da saúde, que criavam hospitais específicos para negros e hospitais para brancos. Tivemos também um movimento que foi contrário à exclusão dos médicos negros na Associação Médica Americana. Na reforma psiquiátrica, os movimentos que lutaram contra a deshospitalização e contra o preconceito. E o movimento que tem muita importância e impacto nessa autonomia no campo da saúde são os movimentos feministas dos anos 60 e 70, que lutaram pela autonomia da mulher sobre o próprio corpo, pela autonomia da mulher discutindo contraceptivos, discutindo aborto, discutindo parto, DSTs e a liberdade de planejamento familiar. No Reino Unido, por exemplo, também tivemos vários movimentos sociais, movimentos de pacientes, movimentos de participação social que fizeram pressão no sistema de saúde e no governo daquele país para que surgissem novos direitos relacionados ao paciente. Um exemplo disso, em 1974, foram criados os conselhos comunitários, que foram implementados para fazer parte do NHS, que é o sistema de saúde da Inglaterra. Esses conselhos comunitários participavam ativamente das políticas públicas de saúde, e em 1986, esses conselhos comunitários foram responsáveis pela publicação de um documento chamado Carta de Direitos dos Pacientes,
que foi um dos marcos do direito dos pacientes na Europa. No âmbito internacional, a gente pode citar vários documentos bastante importantes, como a Declaração de Lisboa, que foi adotada pela Associação Médica Mundial em 1981, a Declaração de Lisboa falando de direitos dos pacientes, em 1981. Temos também a Declaração sobre os Direitos dos Pacientes e Corresponsabilidade dos Cidadãos, de 1999, um documento da OMS também, bastante importante, já na década de 90, mas também bastante importante. O boom dessas legislações, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, foi no final dos anos 80, começo dos anos 90. Isso se deve ainda também a movimentos civis, como, por exemplo, os movimentos sociais engendrados pelos pacientes de doenças específicas, como hemofilia, por exemplo, os pacientes que conviviam com HIV/AIDS nos anos 80, foram responsáveis por bastantes legislações que tratavam da autonomia do paciente e dos direitos dos pacientes a questionar e ter acesso e informação. Por isso, houve esse boom de legislações no final dos anos 80 e início dos anos 90. Aqui no Brasil, a gente pode dizer, por exemplo, que o Código de Ética Médica de 1965 não fazia qualquer menção sobre direitos humanos ou sobre autonomia. O Código de Ética de 1984 tinha uma passagenzinha, uma breve alusão dizendo que deveriam ser respeitados os direitos humanos. Mas, no contexto de transformação social, já em 1988, bem nessa época, houve a redemocratização do país, a abertura política. O Código de Ética Médica, publicado naquele ano, em 1988, trouxe um capítulo específico para tratar de direitos humanos dos pacientes. Esse é um exemplo bastante forte de como os direitos humanos e direitos dos pacientes estão ligados. E aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma legislação específica tratando de direito do paciente. Temos algumas legislações esparsas, como, por exemplo, o direito ao acompanhante, temos a lei do minuto seguinte, falando do direito de ser atendido no hospital sem ter que fazer uma ocorrência policial, temos a lei do planejamento familiar, temos, assim, então, legislações esparsas tratando sobre o assunto, mas não temos uma legislação específica tratando desse assunto. Temos algumas legislações estaduais, temos algumas portarias de órgãos do Ministério da Saúde, mas não temos uma legislação específica. Nesse sentido, nós temos um projeto de lei, o projeto de lei 5559 de 2016, tratando de algumas questões relativas à autonomia do paciente, sobre qualidade no atendimento, entre outros. Aqui na América Latina, Uruguai e Argentina já tem legislações já há mais de 10 anos, há bastante tempo, tratando especificamente sobre direitos dos pacientes, não só direito à qualidade, direito à segurança, como também direito à autonomia, tratando de questões como recusa de tratamento, por exemplo. E aqui no Brasil, a gente está atuando nessa área e contribuindo para a formação desse novo ramo do direito, que para nós aqui no Brasil é tão novo, trabalhando nas questões de judicialização, por exemplo, de autonomia do paciente de escolher os doadores de gametas, de diretivas antecipadas, várias questões que ainda necessitam de judicialização e dependem muito da nossa participação como profissionais. Então, foi muito bom poder trazer esse tema aqui e dividir com vocês o meu conhecimento e aprender com vocês o que vocês têm a dizer também sobre o assunto. E eu agradeço a participação nesse evento e estou disponível para conversar sobre o assunto
e aprender mais com vocês. Obrigada.